Muito bem-vindo, você que nos ouve neste momento. Nós estamos aqui no estúdio da igreja em Belo Horizonte. Nós queremos dar boas-vindas a você. Você que ainda não é inscrito, tenha bondade, se inscreva. E aí faça sua inscrição para que você possa participar sempre conosco aqui da palavra. Muito obrigado pela sua audiência. Nós também desejamos um abençoado dia para todos os irmãos que nos ouvem nessa manhã. Ó Senhor Jesus, estamos aqui iniciando mais uma mensagem por meio do estudo da Igreja Árvore da Vida, que tem como tema nessa manhã a revelação da igreja, que é dessa série do Alimento Diário, a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Então nessa manhã nós iniciaremos em relação à edificação da igreja, a edificação da igreja. Então, a edificação da igreja é um tema maravilhoso que o Senhor sempre quis que essa igreja fosse edificada. E para que a igreja seja edificada, ele precisa de quem? Ele precisa de pessoas, precisa de seres humanos, pessoas que são chamadas, recebem ao Senhor Jesus, e essas pessoas são os materiais para que Deus forme a sua igreja, o seu corpo. Então, ele quer edificar essa igreja. A igreja precisa de ser edificada. E a igreja, para ser edificada, ela precisou de quê? De alguém vir a essa terra, e essa pessoa que veio a essa terra foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele veio, né, ele nasceu como uma criança normal. Jesus, quando ele nasceu ali como uma criança normal, ele enfrentou situações adversas. Eu quero ler aqui algum versículo aqui para os irmãos. Eu vou ler aqui Mateus. Mateus 1, 23, fala assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Ainda no versículo 3, no capítulo 3, capítulo 3, 13, também fala assim, olha, 3,13, Senhor Jesus, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Para ser batizado por João. Então Jesus primeiro, ele nasceu, teve um nascimento normal, e quando nós chegamos no capítulo 4, versículo 10, versículo 4, 10, diz o seguinte, olha, ordenou-lhes então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus te adorarás e só a ele servirás. Então, aqui foi o início da história do homem Jesus. Primeiro ele nasceu, depois que ele nasceu, no capítulo 3 de Mateus, ele foi batizado, e após ser batizado, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. E quando chega no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, aqui nós temos o chamado, que é conhecido como Sermão da Montanha, mas na verdade são as leis estabelecidas para entrarmos no reino, para viver essas leis e entrarmos no reino. E o próprio Senhor Jesus, após ele ter edificado a igreja, ele cumpriu também essas leis. Ele foi aquele que cumpriu, que abrogou essas leis. Então essas leis são o quê? São os parâmetros, são as leis para nós vivermos no reino dos céus, que é viver a vida da igreja. Então, muito bem. O Senhor Jesus, a partir do seu batismo, ele foi tentado por Satanás, nós vimos que ele foi tentado, e a partir do capítulo 8, o Senhor Jesus, ele começa o seu ministério. Seu ministério de quê? De curar pessoas, de libertar pessoas e também de pregar o evangelho do reino. Ali ele curava todo tipo de pessoas,
com todos os tipos de doenças, enfermidades, males, depressão, enfim, todo tipo de doença e enfermidade. Ele curava. Ó Senhor Jesus. E também as pessoas, elas ficavam como se tivesse em torno dele, né? Ou seja, ao lado dele. Mas o Senhor Jesus, ele precisava de quê? De algo mais. Ele precisava de passar pela morte e pela ressurreição. Então, ele fez isso para quê? Para exatamente entrar para dentro daqueles que ele chamou, que ele salvou. E um aspecto maravilhoso também, o Senhor ele precisa de entrar no descanso. Ele quer entrar no descanso. E para entrar no descanso, ele precisa da igreja. Ele precisa da igreja, ele precisa de nós como seus materiais edificados. Ó Senhor Jesus. Mas para que tudo isso aconteça, primeiro momento, ele teve o quê? Ó Senhor Jesus. O Senhor fez uma grande virada a partir do capítulo 16 de Mateus. Até então, até o capítulo 15, né, nós vimos que do 3 até o 4, o 3 ele foi batizado por João Batista, no capítulo 4 ele foi tentado, a partir do capítulo 5, 6 e 7, a partir dali foi estabelecido as leis que regem o reino dos céus, né? E a partir do capítulo 16 acontece a tremenda virada do Senhor. Essa tremenda virada é o quê? É exatamente a revelação. Ó Senhor Jesus, é a revelação de Cristo, né? A revelação da igreja. Então nós vemos que o Senhor Jesus, após ele ter resgatado os pecadores, aí ele precisava de quê? De estabelecer a igreja. E quando nós chegamos no capítulo 16 de Mateus, nós vamos ver aqui o que o Senhor fala. Ó Senhor Jesus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipos, com seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Então aqui ele faz a primeira pergunta. Primeiro, olha, ele sai. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias e um dos profetas. Então essa resposta ela não foi satisfatória. Essa resposta ela estava apenas, né, como uma resposta, vamos dizer assim, a nível de conhecimento e de especulação. Mas o Senhor ele queria a resposta revelada. Então Jesus interpelou. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui, Pedro, ele foi revelado pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu. Eu quero falar para os ouvintes, para os irmãos, que eu estou utilizando a Bíblia na versão King James, que tem essa resposta aqui, olha. Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Então, aqui na verdade, Deus revelou exatamente para Pedro essa revelação, quem era esse Jesus. Então ele mostrou, olha, e Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui,
Pedro ele recebeu essa revelação pelo próprio Deus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, no primeiro momento, nós vemos que Pedro, ele recebeu a revelação do Pai, mostrou que Cristo é exatamente, né, a revelação de Deus, porque Deus foi quem revelou a Pedro, né? Ele mostrou aqui, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o que Jesus lhe afirmou. Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Revelação tremenda, né? Então essa revelação aqui foi a primeira revelação que aparece aqui em Mateus capítulo 16, quando Jesus, ali, quando ele foi para aquelas partes ali, ó, de Cesareia de Filipe, ali ele perguntou quem pensava ser o homem. Então ali Pedro foi revelado, né, pelo próprio Deus que Jesus era esse Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa revelação nos mostra que Jesus, ó Senhor Jesus, ele é a revelação de quem? De Deus. Jesus, ele é a revelação de Deus. Meus irmãos, então, diante dessa revelação, eu quero aqui falar para os irmãos que estão nos ouvindo, que nós precisamos também de revelação. Nós precisamos de revelação. Nós não podemos apenas ler a Bíblia, acumular conhecimento, né, ler sem revelação, nós vamos o quê? Apenas acumular conhecimento. E o Senhor precisa de todos nós. É claro que nós não vamos abandonar, ler o Logos, né, que é o preto no branco aqui, olha, aqui está aqui essas escritas aqui, né, que é o Logos, é a palavra escrita no papel branco, eu tenho que ler realmente. Mas, na verdade, eu preciso de me esvaziar, ter um coração esvaziado, invocar o nome do Senhor para termos essa revelação. Então, aqui Pedro recebeu essa revelação e nós precisamos também dessa revelação para servir bem o Senhor com a palavra revelada. A palavra profética chegou às nossas mãos. Mas se eu só ler sem aplicar essa revelação no nosso dia a dia, e além de estar lendo, eu preciso, Senhor, eu quero ler, mas não quero apenas repetir o que está aqui, mas eu quero que o Senhor revele mais para mim. Lê os versículos, com essa revelação, o Senhor vai falar muito mais para dentro do nosso espírito. Ó Senhor Jesus. E aí, continuando no versículo 18, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, aqui o Senhor mostrou que Pedro era uma pedra, né? Petras, né? No grego, que significa o quê? Material para construção, ou seja, ele é uma dessas pedras. Nós também somos uma dessas pedras, né? Eu estou aqui, mas eu sou um dessas pedras também. Então, todos os cristãos que receberam o Senhor Jesus, né? Ele faz parte da igreja. A igreja, irmãos, aqui nesse aspecto, ela foi revelada no sentido universal, ou seja, em todo o planeta Terra, onde o Evangelho da Graça foi pregado, a igreja do Senhor está exatamente foi revelada aqui por meio de Pedro. E aqui ele fala ainda, olha, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então a igreja ela foi revelada, a igreja, né, que é exatamente, né, a revelação ali que o Senhor deu para Pedro, por meio dessa palavra revelada, Pedro, pedras, e o Senhor Jesus, ele é essa revelação, né, que é o próprio Espírito que revelou por meio de Pedro. Ó Senhor Jesus! E o Senhor precisa também, né, do mistério de Deus, o mistério de Deus que é Cristo. Nós, quando a gente pega ali Efésios, ó Senhor Jesus.
aqui Paulo aqui ele vai nos dar mais uma linha, né, mais profunda também, aperfeiçoando mais esse sentimento aqui de Mateus 16. Aqui é Efésios 5. Em Efésios 5, Efésios 5, 32. 5:32, Senhor Jesus. Esse é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus, então, esse é um mistério precioso. É a união entre Cristo e a igreja. Amém, Miguel? Pode. Cristo e a igreja. Então, esse mistério aqui, nós entendemos que Paulo, quem foi Paulo? Paulo foi um irmão que nós vimos, né, que ele era contra os cristãos. Mas quando Paulo ele foi revelado pelo próprio Cristo ali na estrada de Damasco, ele teve uma experiência viva, ele recebeu essa revelação perfeita, né, em relação à igreja. Quando nós pegamos ali parece que é Atos 26, eu não vou ler não, só vou mencionar, quando Paulo ele estava em frente, o rei Agripa, ali ele mostra, ele faz a sua defesa e ao mesmo tempo ele mostra ali quem era ele, quem ele passou a ser após ter recebido o Senhor Jesus. Então aqui ele mostra, né? Ele mostra com clareza, né, que a igreja na verdade vendo o mistério de Deus, indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe. Aí a igreja aqui ela está sendo mostrada também como um mistério. Ó Senhor Jesus, como um mistério. Deixa eu voltar aqui. 32. Fala assim, ó. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a igreja. Irmãos, essa união entre Cristo e a igreja é o maior mistério revelado para a humanidade, mas são poucos os que receberam e que vê, né, essa grandiosidade. Ó Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor que o mistério de Cristo é a igreja e o mistério de Deus é Cristo. Ó Senhor Jesus. Outro ponto precioso, meus irmãos, que nós precisamos de tocar nesse aspecto também, é que Senhor Jesus, em Efésios 3:6 fala assim, olha. Deixa eu voltar aqui. 3:6. Significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Olha, irmãos, antes de Paulo ser revelado à igreja, né, os gentios eles não tinham acesso, eles não poderiam fazer parte, né, da igreja. Mas graças ao Senhor que através desse mistério de Cristo que foi revelado a Paulo, hoje, né, foi aberta uma porta lateral para todos nós. Nós que éramos antes, não éramos judeus, somos brasileiros, né, nascidos aqui na nossa pátria amada, mas outros também que não eram judeus, europeus em outros continentes, eles não faziam parte da igreja, do corpo de Cristo. Então esse mistério, ele foi aberto também, e Paulo coloca aqui que todos nós que antes éramos gentios, hoje nós fazemos parte da mesma edificação, do corpo de Cristo. Graças ao Senhor que por meio desse mistério, nós hoje pertencemos à igreja, o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Senhor Jesus, ainda no versículo 3, ele fala assim, ó, e como por revelação me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito
aos santos apóstolos e profetas de Deus, ó Senhor Jesus. E no versículo 6 ele fecha, né? Ele fala assim, olha, significando que, por intermédio do evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Graças ao Senhor. Então, hoje, por meio do evangelho da graça, ó Senhor Jesus, não existe mais fronteira, né? Todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, hoje ele faz parte desse corpo, ele faz parte da igreja. Ele não independente lá da época do Velho Testamento, né, que ele precisava de ser judeu, ou até mesmo antes do Senhor revelar a igreja, mas a partir desse momento, dessa revelação aqui, que é a revelação da igreja, a revelação de Cristo, a partir desse momento, o Senhor Jesus, ele está acessível a todo, como aquele que é o Espírito que dá vida, ele está acessível a todos. Ainda quero ler esse versículo de João, que fala assim, olha, em verdade, João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, esse grão de trigo, nós sabemos quem foi ele, né? O Senhor Jesus. Ele veio como homem, ele morreu, tornou esse grão de trigo ao cair na terra, ó Senhor Jesus, ao cair na terra, né? Depois que ele morreu e ressuscitou, gerou muitos frutos. E esses frutos hoje somos nós. Então, a igreja, ela não é uma organização humana, como nós temos visto por aí. A igreja não é nada disso. Ela não é organização humana, ela não é um templo, ela não é uma catedral, mas ela é a revelação do Deus vivo. E o Deus vivo, por meio do homem Jesus, que veio essa terra, passou como esse grão de trigo, ressuscitou, tornou o Espírito que é vida, está dentro de mim e de você. Nós hoje fazemos parte desses materiais, dessas pedras, para edificar a igreja, juntos, uns com os outros. E o Senhor precisa também que nós sejamos edificados juntos. O Senhor quer que nós sejamos edificados juntos. E essa edificação juntas, né, o Senhor precisa, como que ele vai fazer isso? Primeiro momento, irmãos, nós precisamos, né, de juntos ser edificados. Ou seja, eu tenho a minha peculiaridade, você tem, todos nós, Deus criou nós, cada um de nós, com peculiaridades diferentes, né? Pensamos diferente, né? Agimos às vezes diferente, mas o Senhor nos introduziu no corpo, na vida da igreja, para nós sermos juntos edificados. E essa edificação, para o Senhor contar com ela, ele precisa de nós como esses materiais juntos. Deus não vai pegar material lá na rua, já para nos edificar. Outrora, quando nós lemos lá Efésios capítulo 2, a nossa condição antes era aqueles materiais lá da rua. Nós estávamos lá vivendo a nossa vida, a nossa maneira, como eu pensava, como eu agia, né? Às vezes a nossa boa educação, mas sem Cristo. Então nós éramos aqueles materiais separados lá, pronto para a condenação. Mas graças ao Senhor que Ele nos alcançou, nos colocou na igreja e aonde Ele quer nos edificar. A revelação da igreja, ela foi no sentido universal. Agora, a edificação desses materiais juntos, para sermos ajustados, o Senhor precisa exatamente na base, no limite da nossa localidade. Então, aqui nós servimos em Belo Horizonte. Então, todos os irmãos que o Senhor está trazendo, hoje nós temos aí, a palavra profética tem nos mostrado um caminho novo, que trazer pessoas, posso orar por você, trazer pessoas. Então essas pessoas estão chegando, estão vindo, o Senhor está trazendo, então nós precisamos de cuidar um dos outros, cuidar desses que estão vindo, e também nós precisamos de ser edificados juntos, Ó Senhor Jesus, essa edificação, ela acontece. Eu quero ler aqui 3:2, olha. Se é que sabeis
da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima, de forma resumida. E ainda, 7:8, fala assim, ó. Fui nomeado ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada, conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Ó Senhor Jesus, então as insondáveis riquezas de Cristo, né, ela está hoje aonde? Está dentro de nós. Então, esse Cristo maravilhoso que nos alcançou, ele está dentro de nós como suas riquezas insondáveis, que está dentro de nós como Espírito e que é para edificarmos juntos. O Senhor quer essa edificação juntos. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor nos colocou junto para sermos edificados. E aí, nessa edificação maravilhosa, nós precisamos de quê? De um cooperar com o outro, um ser ajustado com o outro. Nós entendemos que para haver edificação, para haver a construção, vamos dizer esse prédio aqui, né? Os engenheiros, os arquitetos, né? Então eles têm o seu projeto para começar aqui. Então eles, depois que eles fazem o projeto, aí vem aquela mão de obra mais técnica, que são os mestres de obras. E esses mestres de obras, eles são preparados para fazer, né, aquela parte que seria juntar, fazer as colunas, que seria pegar aquela parte dos ferros, né, fazer aquela junção dos ferros, em seguida o concreto juntamente com a areia. Então, a partir dali, eles vão fazer as bases para dar início à construção, que depois vem o quê? Os tijolos, e a partir daí surge a construção. Então, esses materiais que foram pegos desde a época lá, quando o Senhor começou a pregar o Evangelho, lá a partir do capítulo 8 de Mateus, e nos dias de hoje também, né, o Evangelho tem sido pregado, então nós somos esses materiais. Esses materiais agora, eles estão passando, por quê? Por um momento de ser edificados juntos. Essa edificação tem que ser junto. E agora, mais do que nunca, o Senhor, depois desses anos todos, o Senhor precisa agora de quê? De ter a igreja para ele entrar no descanso. Irmãos, nós precisamos primeiro de descansar. Nós precisamos, como aqueles que somos servos do Deus vivo, aprender a fazer as nossas coisas no descanso. Servir o Senhor no descanso e até mesmo as nossas atividades seculares precisam de ser no descanso. É possível ou não é possível? Se nós não dependermos do Senhor, se nós não invocarmos o nome do Senhor, não ler a palavra, não orar, ler, não tiver conectados com o Senhor, começando pela própria obra do Senhor, nós vamos nos cansar. E quando eu canso, eu começo a cobrar, eu começo a entrar em conflito comigo mesmo e com os demais irmãos. Tem vários exemplos desse na Bíblia, né? Tem um exemplo na Bíblia que eu acho interessante, aquele exemplo lá de Marta e Maria. Nós vemos ali que as duas eram duas irmãs. Uma estava preocupada com os afazeres para receber as pessoas e a outra ficava aos pés do Senhor. Então o que acontece, irmãos? Estava errado. Marta ficava aos pés, Maria ficava aos pés do Senhor, não é isso? E Marta ficava querendo a ajuda de Maria, certo? Querendo a ajuda de Maria. Mas o que aconteceu? Ela foi até o Senhor, cobrar do Senhor. Ali ela cobrou do Senhor e queria que o Senhor decidisse, ou seja, ela foi até o Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós servimos na alma, nós queremos obrigar a Deus a fazer as coisas por nós. E não é assim, nós precisamos de fazer as coisas no descanso. Quem somos nós para dar ordem para Deus? Nós não somos nada, irmãos. Se o Senhor nos chamou, foi sua misericórdia. Então, nós precisamos primeiro descansar no Senhor.
Descanse no Senhor. Então nós vimos que primeiro nós precisamos de quê? De ser revelado. A palavra chegou até nós precisamos de receber a revelação. Não se apoie no seu próprio conhecimento, mas busque ao Senhor, invoque ao Senhor, Senhor, me revela essa palavra, Ele vai te dar mais revelação, vai nos dar mais revelação. E não confie no seu conhecimento, na sua eloquência, nada disso, mas confia no Senhor e peça a Ele revelação da palavra. E esse ponto do descanso, nós precisamos descansar no Senhor. A igreja, nós somos essas pedras, pedras vivas. Hoje nós somos essas pedras vivas. O Senhor conta com cada um de nós para essa edificação. E a parte final do Senhor, Ele quer também agora obter o seu descanso. Deus quer descansar. Então nós servimos o Senhor no descanso e o Senhor quer descansar também em nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Efésios 2:20, Miguel. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Então, Paulo nos ajuda que nós somos edificados, a igreja edificada, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Então, o Senhor Jesus é essa principal pedra angular. E através dos apóstolos, começando lá por aqueles que viveram com Jesus, né, que nós já sabemos quais, os 12 que viveram lá atrás. Então, a partir da revelação, e aí Paulo, ele trouxe mais essa revelação para nós aqui. Olha, ele está mostrando, né, que Senhor Jesus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo. Ou seja, aqui Paulo estava mostrando que através dessa pedra angular, através desse Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e que hoje Ele está dentro de nós, cada um de nós que somos uma dessas pedras, né, e temos essa primeira pedra angular, que é o Senhor Jesus, nós iremos crescer, ser edificados para tornar esse edifício. Que edifício é esse? Não é o edifício, né, construído como esse aqui, por mão humana, mas somos nós. O lugar de Deus habitar, o lugar de Deus descansar é dentro de nós. Nós somos aqueles que o Senhor quer descansar por meio de nós, que é a igreja de Deus vivo, do Deus vivo. Mas para isso, nós precisamos de ser ajustados e edificados um com os outros. Ou seja, a parede ela é colocada ali, os tijolos, né? Esses tijolos eles precisam de ser edificados uns com os outros. Então é isso que está acontecendo. Por meio dessa edificação, o Senhor vai encontrar descanso na sua igreja. Gênesis 2:2. Gênesis 2:2. No sétimo dia, Deus havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então, Deus, quando Ele terminou toda a sua obra, Ele descansou. E hoje, Ele quer descansar por meio de quem? Ali está referindo à sua criação. Mas o segundo descanso de Deus vai ser por meio do seu corpo, que é a igreja. E para isso nós precisamos de nos edificar uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Então, meus irmãos, ainda quero ler Gênesis 2:18. Gênesis 2:18 fala assim, olha, então declarou Yahvé, o Senhor,
não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude a ele e corresponda, e a corresponda. Então, na verdade, ali o Senhor estava mostrando um casamento. Esse casamento ali que era Adão. Depois que Deus criou Adão, que deu para Adão, né, a liberdade de fazer escolha dos animais e etc. Cada nome Adão colocou ali, então Deus aceitou o nome de cada um. Mas Adão ali, ele estava só e ele precisava de quem? De uma companheira. Então essa companheira, né, ele olhou para todos os animais e viu que tudo era diferente dele. Todos os animais eram diferentes dele, ele precisava de alguém. Então a história mostra que Deus, ali o texto mostra que Deus, através de um pesado sono em Adão, uma costela de Adão foi tirada e foi formada ali uma mulher de sexo oposto do seu lado. Eu quero aqui mostrar para os irmãos que nós não vamos entrar aí muito nesse aspecto de casamento, mas Adão ali ele já tipificava Cristo. Cristo já tipificava Adão ali e a mulher tipificava a igreja. Então a igreja ela é tipificada desde lá do passado por Adão como Cristo e a mulher sendo a igreja. Então hoje, nesse tempo, o Senhor quer o quê? Ele quer, olha só, quantos anos passaram, né? Deus, ele vem, se fez homem na pessoa de Cristo, veio a essa terra e nessa terra ele veio exatamente para trazer o que é a salvação para nós. Então nós somos salvos, hoje nós estamos na igreja, mas agora o Senhor quer também obter esse descanso. E esse descanso, nós estamos na reta final. E essa reta final, com esses poucos que o Senhor chamou, que obedece essa palavra, é necessário que nós exercemos, né, esse poder dentro de nós. Esse poder dentro de nós já foi dado a nós. Esse poder, na verdade, ele está em Deus. Deus é todo-poderoso, Ele é o Senhor. Então, todo o poder está nele e é dele o poder. Mas esse poder, ele não quer ficar com ele lá, eu sou poderoso, eu estou aqui, eu sou Yahvé todo-poderoso. Ele é isso, sim. Mas, na verdade, esse poder, ele quer distribuir por meio da igreja. Para que distribuir o poder por meio da igreja? Porque o poder, se ele fica isolado, ele não é distribuído. O poder, ele precisa de gerar força. Então, esse poder que gera força, ele está onde? No Evangelho. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus. E como que nós podemos aplicar esse poder? Eu não sei se os irmãos que leram o Alimento Diário, no Alimento Diário mostra que o poder, quando ele é concentrado, o irmão dá até um exemplo lá daquela, uma das maiores empresas, né, de energia elétrica, que é a Itaipu. Então ele dá um exemplo lá do poder. O poder ali são tantos milhões, né, de metros cúbicos de água lá que estavam lá. Então os engenheiros eles fizeram a represa, cercaram a água, acumularam mais água e criaram lá o projeto. E tem lá um distribuidor que chama rotor. Então esse rotor, que é o distribuidor, as águas passam pelas turbinas, elas são distribuídas e com aquela queda d'água, ele gera ali a chamada força. E essa força, elas são distribuídas para os estados, para as cidades, e ali através dos reatores, né, em cada cidade é formada a chamada energia elétrica que chega até nós. Aqui eu estou sendo iluminado, está vindo a transmissão por meio de quê? Da energia elétrica, que está se sendo benéfica, né? Então isso é maravilhoso. Agora, trazendo para nós esse poder de Deus, ele quer ser o quê? Quer se transformar em força por meio de mim, de você e por todos aqueles que receberam o Senhor Jesus. E como que é gerada essa força por meio de nós? Por meio do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus. E para o Evangelho tornar essa força, nós precisamos de viver esse Evangelho. E viver esse Evangelho é por meio de quê? De ouvir a palavra profética e praticá-la. Praticar a palavra profética. E a palavra profética hoje, meus irmãos, primeiro,
nós precisamos de alimentar de Cristo. Alimentar de Cristo, invocar o nome do Senhor e também aplicar essa palavra. Como é que eu aplico? Como é que eu vivo essa palavra? Qual que é a palavrinha que o Senhor tem dado para nós hoje? Posso orar por você. Então eu prego o evangelho para as pessoas, posso orar por você, e as pessoas recebem o Senhor Jesus, você está liberando essa força que está saindo de dentro do seu espírito. Então o Senhor precisa de cada um de nós para viver, para distribuir esse poder por meio da força. A força ela não pode ficar armazenada em algum lugar. O poder, ele tem que se transformar em força. E para se transformar em força, a única maneira é ser distribuído. Então Deus, ele quer distribuir, ou seja, ele está distribuindo esse poder por meio da força, por meio da igreja, por meio de cada um de nós. Então que você possa ser esse também que distribua essa força. E voltando um pouquinho, né, o Senhor, ele precisa de materiais hoje, né, para servir o Senhor na igreja e realmente ser vencedor. Então, eu quero voltar um pouquinho na semana anterior. Na semana anterior, nós vimos agora que a casa de Deus ela precisa de ser edificada. Então, a casa de Deus precisa ser edificada por meio de nós, todos esses materiais que foram chamados e que hoje nós estamos sendo edificados juntos, uns com os outros. E também o Senhor precisa de cada um de nós, né, em relação exatamente a simplicidade de espírito, ou seja, ser pobre no espírito. Nós vimos na semana passada que o Senhor precisa dos pobres no espírito. Ser pobres no espírito, nós já vimos o que é ser esvaziados, é ser contrito, é ter um coração simples. Então nós precisamos de ter esse coração simples, de ser pobres no espírito, sempre dependendo do Senhor, ter um coração contrito, voltar sempre ao Senhor, nunca se apegar naquilo que sabemos, naquilo que somos, mas crer que o Senhor é esse que pode tudo. O Miguel, eu queria... Senhor Jesus. Vou abrir aqui em 2 Samuel 7. Vou ler 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, que fala o seguinte, olha. Quando a tua vida chegar ao fim na terra, e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, e eu o firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos aplicado por intermédio de homens. Ó Senhor Jesus. Então aqui, isso aqui na verdade, Samuel estava mostrando aqui que esse descendente de Davi seria exatamente esse Senhor Jesus que já veio. Então o reino do Senhor Jesus, ele é o reino para todos sempre. O trono dele é para todos sempre. Então esse trono para todos sempre, ele já, parte dele, nós já estamos desfrutando, que é viver Cristo, é viver a vida da igreja. Mas nós estamos crescendo para ser vencedores, e essa vida de vencedor está dentro de nós, a igreja está sendo gerada a cada dia, a vida de vencedor está sendo gerada a cada dia em nós, e o Senhor agora conta com quem? Com esses contritos de coração. Esses contritos de coração são esses que são esvaziados, que são pobres no espírito e que eles serão exatamente, né, aqueles que vão
Senhor Jesus, edificar a casa de Deus. Irmãos, hoje nós estamos nesse lugar. Precisamos de terminar esse tempo edificando essa casa de Deus. Essa casa de Deus, nós vimos que Davi, queria fazer a casa para Deus, construída por mão humana, mas a casa de Deus não tem jeito. Deus não tem como habitar em casa construída por mão humana. Deus, ele é todo suficiente, ele é o arquiteto do universo, ele é o eu sou, ou seja, a terra é o estrado dos seus pés. Ele habita acima de todas as coisas, no terceiro céu. Então o lugar dele habitar é dentro de nós, é na igreja. Nós somos a casa do Deus vivo. Então vamos aproveitar esse tempo que nos resta para edificarmos um ao outro e esperar ele para o descanso. Ele quer descansar por meio de mim, por meio de você. Eu termino por aqui, que o Senhor abençoe a sua vida, te sustente, te fortaleça e não perca tempo. Viva Cristo, invoque Ele, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.